Eu fiz a pergunta para ele, o que que acontecia com uma molécula quando eu entregava energia para ela. Ele disse, e depois eu falei sobre a energia cinética ser sinônimo de temperatura. Eu abri aqui uma pesquisa rápida no Google, onde explica exatamente o que eu falei. E ele ficou contestando, dizendo coisas aleatoriamente. Então eu retomo a pergunta. Se eu entregar energia para uma molécula, o que, que vai acontecer com essa molécula? Essa é a minha pergunta. Ok, pausei. Tá, eu vou. Zerei. Deixa eu botar você, Dart. Vamos lá de novo, falar disso de novo. Vamos lá. Primeiramente, ordem de energia. Qual ordem de energia foi aplicado? Se a energia cinética, cinética é movimento, filho. Energia cinética pura é movimento. Se você aplicar movimento a um corpo maior do que a molécula, na verdade a molécula também, ela vai se deslocar no espaço. É isso que vai acontecer. Cinética molecular acontece quando há aumento de temperatura. Isso é cinética molecular. Isso você vê em fisicoquímica. Você vai ver isso no segundo ano do ensino médio. Fisicoquímica, cinética molecular. Quando você aplica energia cinética num corpo, porque a molécula é um corpo, ele se move. É isso que acontece. Se você aplicar de forma pontual, ele se fragmenta, porque ele vai sofrer uma deformação. É assim que você quebra coisas. Então, qual a ordem de energia que você aplicou? Dependendo da molécula, se você aplicar ela a um campo eletromagnético, não vai acontecer nada. Depende se ela é molécula polar ou apolar. Então, aplicar energia a uma molécula, o que acontece? Qual ordem de energia? Depende. Cada tipo de energia vai ter seu efeito sobre a molécula. Uma molécula já é um corpo, não é um átomo. Ela se comporta de forma diferente de um átomo e muito diferente de partículas subatômicas. É outra coisa. O que você está dizendo é que um carro se movendo está quente, está mais quente porque está se movendo, porque a energia cinética é igual à temperatura. Isso só vale para a cinética molecular. E não energia cinética de forma lato, de forma ampla. Um carro se movendo, uma pessoa se movendo, não aumenta a temperatura porque ela está se movendo. Ela aumenta a temperatura em decorrência de esforços, que é outra coisa. Isso já é biologia. Mas um carro se movendo, só o carro, não vai ficar mais quente. Uma molécula que você aplica energia cinética, ela se move, você joga ela para outro lugar. Só isso. Então, ele falou o que eu queria ouvir, né? Que se aplicar energia a uma molécula, ela vai se movimentar. Mais energia, mais movimento. Menos energia, menos movimento. Se eu pego uma molécula de gás carbônico, CO2, que possui mais massa que uma molécula de nitrogênio, N2, ou oxigênio, O2, o que vai acontecer com essa molécula? Ela vai se movimentar mais e vai subir em camadas atmosféricas onde estiver mais frio, porque o mais quente, com maior temperatura, a molécula com maior energia cinética, ela vai procurar o meio com menor energia cinética, e não ao contrário. Sendo assim, uma molécula de gás carbônico, ao estar com temperatura maior, com energia cinética, ela sobe. A mesma coisa acontece com todas as moléculas que estão na superfície onde há maior calor, na superfície da Terra. Quanto mais próximo da superfície da Terra, maior é a temperatura das moléculas. Se elas estão com uma temperatura maior, ou seja, maior energia cinética, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão. Elas vão estar colidindo muito mais entre elas. Essa colisão vai gerar um atrito molecular, e esse atrito é que vai nos dar essa sensação de calor aqui mais baixo. Ao subir nas alturas maiores, esse atrito vai ser menor porque vai haver menor movimentação molecular e a temperatura vai ceder. No momento em que a temperatura cede, as moléculas estão com menor movimentação, por isso que eu perguntei a respeito do diâmetro, né, molecular. O diâmetro vai diminuir porque ela vai se movimentar menos. E essa movimentação menor vai determinar que haja uma maior densidade. Essa é a minha explicação a respeito do que acontece na atmosfera. O mais denso está acima e o menos denso está abaixo, contrariando o que a teoria do globo fala, que ao subir em altura, as moléculas vão ficar raras, vão começar a diminuir, vão ficar andando à toa, sem espaço algum. Ele falou na colocação dele que a energia em torno da molécula, ela é muitas vezes superior à própria
o próprio núcleo da molécula. E é isso que eu afirmo. Eu afirmo que o que importa é a capacidade energética molecular e não a sua massa em si, porque a massa é um resultado da energia e da velocidade da luz aplicado a ela. Essa é a fórmula lá que o plagiador Albert Einstein, né, apresentou ao mundo. E igual a mc ao quadrado. Esse aqui, mas de cara eu entendo que as moléculas já perdem energia ao subir, por estarem mais escassas e descem. Já tem um erro vou começar, no que ele diz. Porque ele está dizendo, eu não vou nem pegar um corpo maior, não. Vou pegar uma molécula de um metal legalzinho, ferro. Ele está dizendo que se eu aquecer ferro, ele vai subir. E não vai. Não vai. Você pode aquecer ferro a 3.000 graus Celsius, ele não vai subir. Ele não vai sair do chão a 3.000 graus Celsius. Você pode colocar ele a 30.000 graus Celsius, ele não vai subir. Não vai subir. Simples assim. Não importa o quanto você vai aquecer o aço. Você pode vaporizar o aço, transformar ele em vapor. Temperaturas aí de aproximadamente 60 a 80 mil graus Celsius. Ele não vai subir. Ele vai continuar a nível do solo. Porque mesmo em forma de vapor, um metal é extremamente denso, extremamente pesado em relação ao ar. Ele não vai subir. Então a sua alegação ela já é falha de pronto. De imediato. Segundo, você tem uma coluna de altura com relação à atmosfera. Quanto mais alto, menos peso sobre ela, menos massa de ar sobre ela, mais ela vai se espaçando. Porque uma coisa que afeta a densidade de um gás é a pressão exercida sobre ele. Quanto mais embaixo, maior a coluna de gás, de ar sobre o próprio ar, e ele vai ficando mais compactado. Isso é normal, isso acontece no solo também. Você pode fazer isso com qualquer meio material que você vai ver que tem alguma elasticidade. Não vai funcionar, digamos, com água, porque ela não tem elasticidade, molécula não elástica. Mas as moléculas de ar são altamente elásticas. É só isso. Quanto mais alto, menos massa sobre ela, mais ela vai se expandir. É tanto que, por exemplo, em pressão zero, você tem vapor de água a 0 grau. Só isso. Isso, o seu modelo que você acabou de explicar, não explica. Você conseguir ter água em formato de gás, de forma que você sequer possa condensá-lo, meramente pela ausência de pressão. Seu modelo não abarca isso. O que você falou é uma grande bobagem, pois não se observa macroscopicamente. São experiências que um aluno de quarta série pode fazer. Acabou.